O que é recall político? E qual a diferença para o impeachment? Um caso famoso nos Estados Unidos despertou a atenção e importância do recall político. Foi na Califórnia, com a substituição do então governador daquele estado, Gray Davis, pelo ator Arnold Schwarzenegger. Filiado ao Partido Republicano, foi eleito pela primeira vez em 7 de outubro de 2003, com um recall especial. Schwarzenegger foi empossado para servir o restante do mandato de Davis. Mas esta mudança traz riscos para a democracia? É o que vamos abordar no programa Reflexões desta semana. No Brasil, um país com sistema presidencialista e federativo, mas com fraco envolvimento popular na política e com nível de instrução baixo, o recall tem sentido? Afinal, seria um instrumento adequado para evitar fraudes e manipulações em um ambiente muito influenciado ainda hoje pelo poder econômico? Natália Mariel, procuradora da República em Marabá, no Pará, coaching e editora de blog de concurso. Bruno Lorenzini, juiz federal pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, juiz auxiliar convocado pelo Tribunal Superior Eleitoral, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual, Administrativo e Financeiro pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, doutor Bruno, por ter aceito o convite. Obrigada, doutora Natália, por estar aqui conosco. E para começar o nosso debate, vou pegar aqui um pouquinho a experiência do Dr. Bruno junto ao Tribunal Superior Eleitoral e até para a gente explicar para quem está nos acompanhando no que consiste o recall, né? Nós não temos ainda ele instituído no nosso ordenamento jurídico, existem algumas propostas de emenda à Constituição, mas vamos começar então falando sobre o que consiste o recall político. Bom, o recall, Gisele, professor André, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Reflexões. Doutora Natália também, é um prazer discutir esse tema tão importante. O recall ele é um mecanismo de participação popular, ele é um mecanismo que, como bem dito, ainda não foi implementado na nossa legislação, mas há uma ampla discussão no contexto da reforma política sobre a adequação de trazer o recall ao nosso sistema. E basicamente o que é o recall? O recall ele é um sistema de revogação do mandato, ele é um sistema de destituição de um governante que tenha sido eleito, não há necessariamente uma exigência de que apenas um chefe do executivo, mas isso também pode ser estendido a qualquer agente público, normalmente por um sistema eleitoral. Então, se fôssemos definir a natureza do recall, ele é um ele é um mecanismo de responsabilidade política eleitoral. É um mecanismo pelo qual o povo, né, os eleitores, o povo tem a possibilidade de, eventualmente, revogar o mandato de um governante, de um agente público que ele entenda que não esteja cumprindo com um bom exercício do mandato. O recall é mais adequado a um modelo em que o chefe do executivo seja eleito por um mandato fixo? É mais adequado. Quando a gente busca a origem do recall, nós imediatamente associamos ao sistema americano, ao sistema presidencialista. A origem está nas Town Meetings, na origem do constitucionalismo americano. E o grande efeito político do recall é o efeito gun behind the door, quer dizer, a arma atrás da porta é a ideia de que o governante nunca deve estar tranquilo no seu mandato, ele sempre deve estar numa ampla fiscalização por parte dos eleitores. Então, por isso, sem dúvida, a melhor forma, o sistema mais compatível com a natureza do recall é esse sistema do governante eleito de forma majoritária, porque ele não está ali com um cheque em branco para agir da forma que quiser. Essa é a ideia do recall, você ter sempre uma fiscalização permanente e presente do eleitorado em relação ao governante para que ele exerça um bom governo. Existe também uma discussão sobre a possibilidade do recall acontecer no sistema do voto distrital, né? Acho que é bastante salutar esse posicionamento que o doutor Bruno colocou, mas eu queria ouvir da doutora Natália o que você poderia dizer para nós em relação ao recall e esse tipo de sistema majoritário, proporcional ou a implementação de um eventual
voto distrital. Certo. Olá para todos, obrigada pelo convite. O recall, na verdade, como o doutor falou, ele é uma busca de um vínculo maior que supere a simples representação partidária ou a simples representação política por voto. Ele pode ser classificado, inclusive, como uma representatividade semidireta, né, da população, porque os instrumentos que a gente teria, por exemplo, aqui no Brasil, não seriam aptos a conseguir, de fato, efetivar essa participação popular. O instituto, basicamente, que a gente estuda, ele é dos Estados Unidos, né, experiência norte-americana, mas ele remonta, assim, desde a Grécia Antiga, né? A gente teve várias fases desse recall de determinadas maneiras. Por exemplo, dos chefes do Poder Executivo, eleitos por eleições majoritárias, é o que a gente mais conhece, que seria o mais adequado. Mas, por exemplo, da experiência suíça, a gente também tem, por exemplo, a possibilidade de dissolução de toda a Câmara dos Deputados, que está, inclusive, inserido no projeto de emenda constitucional, que tramita aqui no Brasil. Então, haveria, sim, essa possibilidade dentro do sistema proporcional, né, de dissolução. Agora, a discussão seria que a dissolução não seria do mandato individual, mas do mandato completo, a dissolução integral da Câmara, por ela não estar agindo de acordo com os anseios da população, né, com os anseios daquela pessoa que deu o voto e que espera que aquele representante político faça vezes aos seus anseios. Com relação ao voto distrital, também vem da experiência norte-americana, porque, na verdade, o recall está incluído em diversas constituições, regramentos estaduais. A gente teve várias situações já nos Estados Unidos relacionadas a isso, em Los Angeles, na Califórnia, que demonstram que a população com uma ampla representatividade, com uma participação, inclusive, acima do normal nas votações regulares, ela vai e cobra do seu representante político que ele efetivamente honre aquele mandato, tendo, inclusive, alguns mecanismos de responsabilidade também dessas pessoas que peçam esse recall, né? Justamente para não gerar efetivamente um pedido de má-fé ou que vá trazer prejuízos para o sistema. Então, tem diversos mecanismos e o Brasil, com as suas emendas constitucionais, meio que mistura alguns sistemas, porque ele pega alguns instrumentos do recall norte-americano, da dissolução, por exemplo, suíça, com relação à experiência da Câmara dos Deputados, e aí gera como se fosse algo sui generis assim, para o Brasil, mas que, enfim, pode ser discutido, mas há, sim, possibilidade para outros sistemas, inclusive em decorrência da experiência, né, em outros países. Parece que a ideia de ter, né, o povo participando ainda mais, né, desse processo, isso tem realmente um lado positivo, mas a gente também não pode deixar de considerar essa possibilidade de falta de governabilidade que pode acabar surgindo diante do estabelecimento de uma forma de destituição, que na verdade é a destituição ou confirmação do mandato, né, a partir desse procedimento chamado recall político. E uma coisa que eu acho bem interessante é no que diz respeito exatamente a esses critérios objetivos que, na verdade, eles ainda não são definidos aqui, porque nós não temos, mas até no direito comparado existem regulamentações diferenciadas. Como é que seria, doutora Natália, assim, quando a gente fala em recall político, mas na prática, a implementação dele de forma objetiva, como é que seria? Certo. O recall, ele supera simplesmente a alegação de que aquele governante, aquela pessoa que, na verdade, é amplo, né? Aquela pessoa que foi eleita pelo voto popular, que ela está agindo de uma maneira criminosa, alguma coisa do tipo. Na verdade, a simples alegação de inoperância ou ineficiência já geram a possibilidade, né, da realização desse recall. Os estudiosos, enfim, a doutrina sobre o tema, elencam alguns pontos negativos e positivos que acho que seria interessante a gente analisar, porque além da questão da falta de governabilidade, há também os grandes custos que envolvem a realização de uma eleição. A gente que tem uma experiência aí com justiça eleitoral sabe que, às vezes, na realização de uma eleição efetivamente suplementar, há um gasto imenso, inclusive já há precedentes aí da busca de indenização em decorrência das pessoas que geraram, né, a necessidade de realização dessas outras eleições. Então, seriam altos custos, seria uma falta de governabilidade, mas também teria o lado positivo, de fazer com que aquele político, aquele representante, ele de fato obedeça ao voto que lhe foi dado, obedeça essa confiança. Da experiência norte-americana, para ser feito o recall, um grupo de cidadãos deve fazer um pedido e ele deve ser feito através do pagamento de uma caução. Em alguns estados, né, o regulamento é assim. Essa caução justamente para, no caso de haver confirmação do mandato daquela pessoa que visa se perder, né, esse dinheiro vai ser revertido para o Estado e, enfim, é uma
busca de evitar má-fé, uma busca de maior segurança para o Instituto do Recall. Mas também há o risco de grande instabilidade política. A gente tem, por exemplo, a Venezuela, que tem um instituto chamado referendo revocatório, que seria mais ou menos o Instituto do Recall, com outro nome, e que já passou por experiências de referendos dessa maneira e que só aumentaram a estabilidade política do país. Justamente por não ter instrumentos, acredito eu, que visavam coibir essa má-fé. Eu acho que no Brasil, principalmente com a oposição, com essa responsabilidade tão grande que ela tem de justamente contestar, efetivamente gerar democracia no governo, deveria haver uma possibilidade de instrumentos que visassem coibir má-fé, como existem, por exemplo, com a ação popular, com a ação de impugnação de mandato eletivo, enfim, as possibilidades de uma eventual indenização para o caso de instituto não bem utilizado. O instrumento tem que ser, de alguma maneira, refinado, né? Sim. Porque não basta simplesmente adotar um modelo de recall para o Brasil e, claro que com isso, como a Gisele colocou, a gente consegue que aquele período de mandato, né, que a gente costuma ver na doutrina sendo chamado de um período de irresponsabilidade política, né, de quem é escolhido, ele deixa de ser um período assim tão, digamos, irresponsável para quem recebeu os votos populares na origem, né, porque fica exatamente sob pressão, né, ou vira quase que um refém, como dizia o Bruno, né, dos próprios votos que ele recebeu para estar lá. Mas acho que, de fato, também tem um problema da forte instabilidade da oposição, que pode muitas vezes, até diria, no Brasil, né, poderia se transformar num instrumento meramente partidário, né, de luta pelo poder, o que seria extremamente, no meu modo de ver, inadequado. Né? E os custos econômicos de qualquer eleição que é feita nesse país. Né? Quer dizer, muito maior razão das eleições que envolvam cargos federais, porque essas, de fato, têm um custo elevadíssimo, como lembrou a Natália. Uma questão interessante também é que em algumas constituições nos Estados Unidos, de alguns estados, regulamento que só pode ser feito esse pedido de recall depois de determinado tempo. Então, assim, tem que esperar pelo menos 2 anos de mandato para poder verificar se efetivamente há ou não cabimento. Eu acho que seria uma outra medida interessante também. A gente agora vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o recall político. Até já! É um mecanismo que, como bem dito, ainda não foi implementado na nossa legislação, mas há uma ampla discussão no contexto da reforma política sobre a adequação de trazer o recall ao nosso sistema. A gente teve várias situações já nos Estados Unidos relacionadas a isso, em Los Angeles, na Califórnia, que demonstram que a população com uma ampla representatividade, com uma participação inclusive acima do normal nas votações regulares, ela vai e cobra do seu representante político que ele efetivamente honre aquele mandato. Nós falamos no primeiro bloco sobre o que é o recall político. E falamos também de alguns exemplos e das possibilidades ou não de que o recall venha a ser adotado no Brasil e suas dificuldades, não é? Eu gostaria agora de retomar o segundo bloco, perguntando aqui aos nossos convidados qual a diferença básica do recall para o impeachment, para um processo de impeachment, né? Há semelhanças, há diferenças, eles se aproximam, eles poderiam conviver ou não deveriam conviver? Como que se dá essa lógica dos dois mecanismos? Bom, eles têm uma proximidade em relação à natureza. Ambos são mecanismos de responsabilidade política do governante. Mas tem uma diferença muito clara, e é por isso que eles podem conviver em um mesmo sistema político, porque o impeachment ele é um mecanismo que a doutrina americana costuma chamar de liability, né? É um mecanismo sancionatório. Ele busca verificar se o governante incorreu em alguma ilegalidade. Por isso que aqui no Brasil se exige a prática do crime de responsabilidade, não só no Brasil, enfim. Em todos os estados que adotam impeachment, busca-se apurar se o governante realmente agiu de forma criminosa. É um crime de responsabilidade, tem uma natureza política, mas tem essa natureza sancionatória. Já no recall, a doutrina americana fala no mecanismo do responsibility. Na verdade, o que é isso? É um bom governo. É a verificação se o governante está cumprindo
um bom mandato, está cumprindo, está tendo um desempenho bom. Então, na verdade, o recall, o eleitorado, ele vai poder controlar se é um bom ou mau governante. Então, basicamente, é essa a diferença. Então, no recall, como a doutora Natália já até colocou, não há essa barreira de verificação num processo bem objetivo, como é o processo do impeachment. O processo do impeachment ele tem uma natureza político-jurídica, porque ele verifica se foi cometido um crime. No recall, não. No recall, a análise é muito mais ampla. Nós falamos agora há pouco também sobre essa questão da possibilidade do povo ficar insatisfeito apenas por uma questão de implementação de medidas impopulares que às vezes são necessárias, mas que acabam não agradando a maioria da população. Mas, por outro lado, penso que também poderia ser a possibilidade da utilização desse instrumento, ele ajudaria, inclusive, na redução dos casos de corrupção, né? Porque haveria aí, de certa forma, como o professor André colocou, a questão do controle de qualidade daquilo que está sendo feito pelo representante. E, dentro desse aspecto, eu acho que é um ponto positivo, talvez, do recall em relação a esse aspecto, não é mesmo? O recall ele é uma das tentativas de solução de um problema que, na verdade, existe desde que a democracia representativa surgiu, que é o que alguns chamam de crise de representatividade, que, na verdade, eu até recuso o nome de forma acadêmica, porque não é uma crise, é um problema permanente, que não vai ser resolvido. Isso já vem desde Rousseau, quer dizer, a ideia de que o governante, o eleito, ele não vai seguir estritamente a vontade do eleitor, porque a representação política ela é livre, senão nós teríamos o que a doutrina chama de mandato imperativo, como se nós pudéssemos obrigar o governante a agir da forma que nós queremos. E a democracia representativa ela tem essa natureza exatamente porque muitas vezes, isso em questões econômicas, nas mais variadas questões, o governante ele tem que adotar decisões que são contrárias, muitas vezes, ao interesse da população. Sim. E essa é a grande verdade, essa é a natureza da democracia representativa e é por isso que ela existe. E quando a gente discute de mecanismos que aproximam a democracia de participação direta, a gente também enfrenta o outro lado do problema, que é cair no populismo, que é cair em decisões, em governantes que estão preocupados apenas em fazer frente ao interesse do seu eleitorado, né? Então, são problemas crônicos. A crise de representatividade, para quem aceita esse nome, é um problema que não vai ser resolvido. A tentativa do recall é mais uma no interesse, como já houve outras, há mecanismos de plebiscito, referendo, iniciativa popular, e o recall seria mais um mecanismo agregado a essa ideia de aproximar o povo do governo. Agora, isso não vai ser uma solução, longe de ser uma solução para um problema que é crônico e intrínseco à democracia. Agora, Natália, a sua posição é também de que seria mais um instrumento que poderia contribuir para a melhoria do nosso, vamos dizer assim, da qualidade do nosso sistema político partidário? Eu acho que esse selo de qualidade popular ele é muito importante, principalmente no momento que a gente vive. Eu acho que o recall, talvez ele provocasse, além dos, abaixar os índices de corrupção, mas uma maior transparência nas decisões que a administração toma. Por vezes, decisões podem, de fato, contrariar aí a grande massa popular. Talvez se a gente tiver um pouco mais de transparência nas decisões, não sei, isso seria uma experiência, uma maior compreensão popular por parte dessa situação. Inclusive, alguns doutrinadores sugerem que o recall ele fosse iniciado em laboratórios pequenos, como municípios, iniciar ele com Câmara de Vereadores. Quem trabalha no interior sabe da proximidade que se tem com essas representatividades, com as decisões que a Câmara, que a Prefeitura toma. Então, eu acho que, de repente, uma experiência de um outro modo seja válido e a gente possa, de repente, transportar isso para uma outra forma, ou não. Um piloto, né? Porque, Exato. de fato, provocar um experimentalismo generalizado no país, desde o âmbito federal até municipal, é extremamente arcaico. Do ponto de vista econômico, não é nem interessante. Nem talvez viável do ponto de vista econômico. Muitas vezes a gente sabe que não é possível fazer as eleições complementares porque são questões econômicas, ou até mesmo plebiscitos e referendos, né? Eles representam um custo. É verdade que é o preço da democracia, muitas vezes, né? Mas, mesmo assim... A análise econômica do direito, ela prega muito isso, né? Da gente começar com projetos pequenos, em laboratórios pequenos, para poder conseguir analisar, depois de uma maneira macro, se aquilo seria viável ou não. Eu acho que o Brasil, diferente dos Estados Unidos, que tem, enfim, uma maior participação política,
nos recalls que aconteceram lá, a gente vê que a representação ela é maior do que é nas eleições normais. Talvez fosse uma experiência a ser feita para poder efetivamente ser analisar. E o voto ser obrigatório, né? Exatamente. Ainda tem uma outra diferença que talvez não seja tão menosprezível, então, assim, de se desprezar totalmente. E nessas últimas eleições, né, o índice de votos nulos, voto em branco, foi imenso, inclusive maior do que certos candidatos que foram eleitos como porcentagem. Isso já mostra, pelo menos, um descontentamento, né, da população. E o problema é que talvez também, só para aproveitando aqui o gancho, a gente melhora a qualidade do modelo de gestão naquele mandato, com preocupação de transparência e outros tantos efeitos diretos e indiretos que isso pode gerar. Mas, se o recall tiver êxito e aquela pessoa deixar o cargo por ser rejeitada, não é, nós voltamos ao velho modelo, não é, de eleições sem qualquer outra garantia. Quer dizer, a gente também sempre deixa de lado a preocupação posterior ao recall, que me parece extremamente também delicado. Né? A gente viu que já aconteceu nos Estados Unidos, tem alguns poucos exemplos de recall, né? e um deles levou ao governo um ex-ator norte-americano, que também chegou a ser muito contestado na sua gestão. Né? E até aproveitando também essa deixa do doutor André, no que diz respeito ao momento em que esse recall deve acontecer, né? Porque não se justifica que ele aconteça logo após a eleição, por exemplo. É preciso ter um período para se avaliar, né, a atuação daquele representante e, a partir daí, se ter condições de avaliar. Né? Nesse caso que ele acabou mencionando, o ex-ator acabou entrando para fazer... Ator, né? Mas é que aí entra a questão do prazo para poder se pedir aqueles mecanismos mais sofisticados para refinar o uso do recall, né? A Natália mencionou o prazo. Alguns estados esperam um prazo de 2 anos para depois poder entrar com o pedido. A Califórnia sempre trazendo bons exemplos, né? Tá vendo? É um mecanismo drástico, né? Isso tem que ficar sempre claro e é um mecanismo que tem que ser tratado como uma excepcionalidade. O grande receio que nós temos ao tratar academicamente do tema é que, no plano ideal das coisas, seria algo bom, aumenta a participação popular, aumenta as opções de participação popular, controlando a qualidade do governo. Agora, nós temos que ter aquele choque de realidade, saber como as coisas muitas vezes são utilizadas e um mecanismo, por melhor que ele seja, se ele for utilizado de forma desviada, vai trazer mais problemas do que soluções. Por isso que é importante esses cuidados, como prazo, quórum de convocação, quórum de destituição, enfim, todos esses problemas associados. Mas ambos concordam que ele pode vir a ser um mecanismo interessante para a realidade no Brasil? Pode, desde que, né, feita essa ressalva, eu acredito que muito cuidado na regulamentação, existem propostas, elas devem ser muito debatidas, isso que é o nosso grande receio de proposta legislativa, é que ela seja feita de forma no clamor dos fatos. Né? Então, isso tem que ser muito refletido e muito cuidado na forma de regulamentar. Com esses cuidados, eu me posiciono favoravelmente ao recall. Também acho que tem que haver um cuidado nessa internalização de institutos. É muita moda, né, no direito, a gente trazer instituto do direito comparado, que vem de outra realidade, outra situação política e econômica para o caso brasileiro. Então, acredito que a experimentação, de repente, em um grau menor, em municípios, pudesse ser algo que pudesse ser feito para se verificar qual seria o grau de comprometimento desse instituto no nosso sistema jurídico, mas também acredito que seria viável. E até verificar se a sociedade está preparada para participar, né? Não é simplesmente implementar esse modelo de uma maneira crua, né? Sentir como é que ele se daria na prática e avaliar também a questão do comprometimento da população em relação a essa forma nova aqui no Brasil de destituição do poder, né? Porque seria na verdade, esse é o grande problema do Brasil, né? Quer dizer, o problema é exatamente a própria população ter um nível de participação, de consciência maior daquilo que ocorre na política e que afeta diretamente a todos, né? E não deixa de ser uma forma de educação política. Quer dizer, você ter essa possibilidade. Se espera que haja esse efeito, não é isso? Exatamente.
Tem um exemplo também democrático, que é a questão dos orçamentos participativos, que tem uma experiência em Porto Alegre que é bem sucedida e que é algo que começa do micro e pode chegar ao macro. E aí vai depender do quê? Vai depender do desempenho dessa ferramenta e se realmente teve essa participação popular que foi mencionada. Então, eu acredito... Vai depender da cultura brasileira, né, Gisele? Sem dúvida. É verdade. Quero agradecer, o debate foi bem interessante. Por hoje, o nosso Reflexões fica por aqui. Nós falamos sobre o recall político. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que está em casa. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.